Boa noite. O nosso grupo é composto por mim, Andressa, que vos fala, pela Júlia, pela Stephanie, pela Thalita e pela Thalia. O nosso grupo vai apresentar sobre o tema da justiça negocial e nós iremos tratar sobre as formas existentes de justiça negocial criminal, sendo elas a delação, o acordo de não persecução penal, o sursi processual, a transação penal e a composição civil, os quais dos temas nós abrangeremos sobre seus conceitos, seus requisitos, seus métodos de aplicação, entre outros assuntos muito importantes a serem elencados durante a apresentação. Bom, eu gostaria de falar sobre o processo penal. Pode-se dizer que o processo penal, o nosso Código de Processo Penal brasileiro, ele tem como objetivo aplicar as normas penais existentes de maneira punitiva, de maneira preventiva e de maneira ressocializadora. Ou seja, nesse sentido, o Código de Processo Penal brasileiro garante que a norma aplicada ao cidadão que cometeu uma infração de menor expressão gere consequências tanto para ele, pelos seus atos cometidos que foram contrários ao que preza o nosso ordenamento jurídico, mas que também funcione de maneira preventiva e para que possa servir para a população, para os demais, como um exemplo do que ocorre quando há o descumprimento do ordenamento jurídico. E assim, sendo possível reinserir esse cidadão e também na sociedade em que ele pertencia. E a justiça negocial é basicamente isso. A justiça negocial nada mais é que um instrumento da política negocial criminal. E o objetivo da justiça negocial é de evitar o encarceramento daquele indivíduo que cometeu uma infração de menor expressão, que admitiu seu erro e que pretende não mais delinquir. Então, diante das inovações ocorridas no nosso Código de Processo Penal, impostas pela Lei 9.099 de 95, tal lei que modificou o modo pelo qual se via o sistema de aplicação das leis penais, pode-se dizer que o processo penal tem como objetivo essa ressocialização, essa maneira punitiva, essa maneira preventiva e ressocializadora. Então, ele garante que tanto o indivíduo que cometeu essa infração seja punido pelos seus atos, mas que também sirva para os demais, para a população, como forma do que ocorre quando há o descumprimento do nosso ordenamento. Então, é basicamente isso que trata a justiça negocial. Então, dentro da justiça negocial, nós vamos ver com mais clareza os temas que eu já citei anteriormente: a delação, o acordo de não persecução penal, o sursi processual, a transação penal e a composição civil, que são temas que se encaixam nisso, São temas que tratam sobre isso. Todos esses temas, de forma simples, eles querem dizer que eles estão tentando ressocializar e diminuir a pena daquela pessoa que cometeu essa infração de menor expressão. Então, no decorrer do trabalho, a gente vai apresentar melhor sobre cada um desses temas e quais os seus requisitos e afins, como eu já citei anteriormente. Em relação à delação, nada mais é do que um instrumento jurídico que auxilia nas investigações de crimes. Pode-se dizer que é um mecanismo de grande importância na área penal. Basicamente, a delação ocorre quando o sentenciado aceita colaborar, fornecendo informações que possam auxiliar na solução do caso e então obtendo alguns benefícios para si mesmo. Dessa forma, acarretando na redução de sua pena ou até mesmo ser concedido o perdão judicial. Esse procedimento ele pode ocorrer na fase do inquérito policial ou na fase processual. Normalmente, ela acontece na fase inquisitiva. No entanto, é um instrumento que é considerado relativo, porque ele pode ser confrontado, ele deve ser confrontado com as demais provas existentes, não somente pela palavra do delator. Assim, o próprio acusado ele se tornaria uma testemunha, podendo gerar consequências para si mesmo e para os seus familiares. Por exemplo, pelo fato dele estar delatando pessoas envolvidas em organizações criminosas. Nesse sentido,
o Estado oferece algumas formas de proteção específicas, por exemplo, como determinar segredo de justiça em relação às informações contidas no processo. A delação ela tem como seu objetivo principal fazer com que o Estado tenha conhecimento de fatos criminosos. Ou seja, a delação seria uma maneira de obter provas, podendo agir, o Estado agir para efetuar a interrupção desses atos, especialmente em relação a um crime organizado, que é o crime onde se encontra a maior dificuldade em encontrar e punir os responsáveis. Nesse sentido, em relação à delação premiada, existem alguns conflitos entre os doutrinadores, porque alguns afirmam que esse instrumento seria considerado antiético, porque no qual o réu promoveria traições em benefício próprio, sendo que o mesmo ele teve participação em atos ilícitos, No entanto, na visão de outros doutrinadores, como por exemplo na concepção de Nussy, ele afirma que apesar de ser moralmente criticável esse instrumento, ele é um mal necessário, devido ao grande crescimento no crime organizado no nosso país. Mas nessa concepção ainda de Nussy, ele afirma que o juiz deve garantir o direito de ampla defesa do denunciado, porque o delator poderá estar apenas desejando se beneficiar ou prejudicar a outrem. Ele até menciona numa de suas obras que é o seguinte, que não é impossível que alguém, odiando outrem, confesse um crime somente para envolver seu desafeto, que, na realidade, é inocente. Por isso ele fala que o juiz deve garantir o direito de ampla defesa e não somente ir pela palavra do delator, Em relação às fontes legais, a delação ela surgiu inicialmente para o combate ao terrorismo, que o nosso legislador brasileiro, se baseando na orientação italiana, passou a utilizar esse mecanismo no combate à extorsão mediante sequestro, que está presente no artigo 159, parágrafo 4º do nosso Código Penal brasileiro, que nesse artigo faz menção à delação premiada, onde o concorrente que, ao denunciar as autoridades, facilitando dessa forma a libertação do sequestrado, ele poderá ter sua pena reduzida de 1 a 2/3. No entanto, além dessa norma inicial, onde surgiu a delação, ela pode também se encontrar em outras normas, como, por exemplo, na Lei 9.807, de 99, de proteção à vítima e às testemunhas, na Lei 7.492, de 86, de crimes contra o sistema financeiro, na Lei 8.072, de 90, de crimes hediondos, na Lei 8.137, de 90, de crimes contra a ordem tributária, econômica e relações de consumo, na Lei 9.613, de 98, de crimes de lavagem de capitais, na Lei 11.343, de 2006, que é a Lei de Drogas, e na Lei 12.850, de 2013, que é de organização criminosa. Então, a delação premiada ela se encontra em todas essas leis que eu mencionei para vocês, e também ela se encontra na Lei 13.964, de 2019, que é onde teve alteração recentemente em relação ao pacote anticrime. Essa mais nova lei,
ela veio principalmente para combater os crimes de corrupção ao crime organizado e a criminalidade violenta no Brasil. Sendo assim, é uma lei de aperfeiçoamento à legislação penal e processual penal. Atualmente, né, a delação, como eu já mencionei, ela está conceituada como meio de obtenção de prova e os seus pressupostos para sua adoção é a utilidade pública e o interesse público. Em relação ao pacote anticrime, foram feitas algumas alterações nesse instrumento. Uma delas é que antes eram feitas prisões, buscas e apreensões apenas com base na palavra do delator. E isso foi expressamente vedado. Ou seja, somente depois das autoridades averiguar as informações obtidas, buscar provas que sustentem a versão do delator, o juiz poderá então tomar medidas mais agressivas. Entre outras mudanças, foram feitas mudanças em relação à homologação do acordo de colaboração. Esse novo texto, ele prevê que seja feita uma análise fundamentada do mérito da denúncia. Assim, a narrativa do delator deve-se verificar o mérito da acusação, como também esse procedimento sendo realizado na fase de investigação constitui um negócio jurídico extraprocessual, ou seja, ele deve ser formalizado pelo Ministério Público ou pelo delegado de polícia. Posteriormente, o juiz, ele fará uma avaliação competente sobre a colaboração prestada, verificando sua eficácia antes de considerar os benefícios. E se ele verificar que a colaboração foi realmente efetiva, que obteve os resultados que pretendidos pelo Estado, então, assim, ele dará os direitos pactuados com o delator, inicialmente. Boa noite, pessoal. É a Thalita que está falando. Eu vou estar falando para vocês um pouco sobre o Acordo de Não Preclussão Penal. É uma lei muito atual, ela foi sancionada no dia 25 de novembro de 2019, então ela não tem nenhum aninho de vida. Ela vai completar um aninho agora no dia 25 de novembro, dia 24 de novembro de 2019, né? E ela foi sancionada com 25 votos favoráveis e 12 votos contra. O que, na verdade, é o acordo de não preclusão penal? É a impossibilidade do Ministério Público de ajuizar uma ação penal, apresentando uma exceção ao princípio da obrigatoriedade, que seria o próprio processo penal. Então, o que acontece? Ocorre toda a parte investigativa, mas não se dá início a esse processo penal quando se faz esse acordo. Eu vou dar uma lidinha para vocês num pequeno pedacinho do artigo 28A, porque assim, o acordo de não preclusão penal, ele está previsto no nosso Código de Processo Penal, no artigo 28A. Eu vou dar uma lidinha no caput aqui, que é bem pequenininho, eu acho que é bom, vai ajudar todo mundo a entender também. Artigo 28A. Não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não preclusão penal, desde que necessário e suficiente para a comprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições ajustadas cumulativamente e alternativamente. O acordo de não preclusão penal, gente, ele é um instituto despenalizador de maior relevância do nosso processo e do nosso ordenamento. Se você reparar aqui, ó, no pedacinho que eu li, ele fala: desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições, tá? Então, assim, para eu conseguir
fazer o acordo de não preclusão penal, tem alguns requisitos. O primeiro é o que eu já li para vocês, que a pena mínima tem que ser inferior a 4 anos e que o investigado tem que ele tem que ter confessado formal e circunstancialmente a prática de infração, sem violência ou grave ameaça. Além desses requisitos, além desse requisito que é um dos mais importantes, ele também pode pedir alguns requisitos cumulativos ou não cumulativos. O primeiro é reparar o dano ou restituir o que foi retirado da vítima, salvo em situações que não há possibilidade de fazê-lo. Um exemplo, se eu roubei o celular da vítima e eu estou com o celular em mãos, é uma situação que eu posso devolver, correto? E naquelas situações que são impossíveis, não tem o que fazer mesmo, como a própria lei diz. Esse é um dos requisitos, tá? O outro é que o Ministério Público, ele pode indicar bens ou direitos que provenham do crime. Ou seja, se o Ministério Público conseguir, se ele tiver convicção e tiver meios de provar que aquele bem que o réu adquiriu, ele veio de forma criminosa, ele pode pedir para que o réu devolva. E o réu tem que devolver voluntariamente esses bens e esses direitos. Esse é um outro requisito. Temos também a prestação de serviços a entidades e comunidades, que é esse serviço comunitário que a gente já conhece, né? Que é a pena de serviço comunitário. E pagamento de prestação pecuniária, que às vezes a gente confunde aí só com cesta básica, mas na verdade é um valor. Além dos requisitos, que podem ser cumulativos e não cumulativos, também tem os motivos de impedimento para o acordo. Ou seja, tem algumas situações, se eu tiver ocorrido, né, tiver praticado alguma dessas situações que eu vou passar aqui para vocês, eu não posso aplicar o acordo de não preclusão. O primeiro, quando houver cabimento de transação penal, que é uma outra ferramenta também do nosso ordenamento jurídico. Segundo, o investigado ser reincidente. Ou ainda, se ele tiver elementos que comprovem uma conduta criminosa. Ele não é reincidente, mas tudo leva a acreditar, comprova que ele realmente tem uma conduta criminosa, que não é a primeira vez. Ele também está impedido de fazer esse acordo. E se o investigado já foi beneficiário nos últimos 5 anos anteriores ao ato da infração, lembrando que é ao ato da infração, tá? Pelo acordo de não preclusão, transação penal ou suspensão condicional do processo. Então, se dentro desses 5 anos ele tiver já recebido qualquer um desses 3 benefícios, esquece, porque ele não vai ter acordo de preclusão penal. E se o investigado praticar crime no âmbito de violência doméstica ou familiar ou crime que é com relação ao gênero feminino, entendeu? Ele também não vai ter direito a ter esse benefício. Deverá ser, com relação à homologação, é assim, tem que ter uma audiência para a homologação do acordo. E essa audiência, o juiz vai analisar se realmente o réu que está lá, ele está voluntariamente. E se o acordo que foi feito pelo Ministério Público e tudo mais, está nas condições adequadas, se não tem nenhuma cláusula abusiva, ou se tem cláusulas insuficientes também, tá? Se tiver tudo certinho, o juiz vai mandar isso para o Ministério Público. Agora, no caso de não estar em conformidade com o que o juiz pede e com o que a lei pede, o juiz vai devolver para o Ministério Público para ele reformular. Aí ele reformula e devolve para o juiz para estar tendo essa audiência. Na audiência, há necessidade que seja assinado por todos que são o Ministério Público, o advogado do réu, o réu e o juiz, tá? Então, assim, nesse caso, o réu tem que ter um advogado, se não tiver, não tem como estar assinando e nem homologando o acordo de não preclusão. Após homologado o acordo, o juiz devolverá os autos ao Ministério Público, que vai presidir a execução do acordo e o juízo de execução penal. Entretanto, o juiz também pode se recusar a homologar quando
não atender os critérios de adequação ou não forem atendidos. Ou seja, se não atender os critérios ou se mandou para o Ministério Público reformular e não reformulou de maneira certa, o juiz simplesmente pode se negar a estar homologando, sendo assim deferida a homologação do acordo. E uma vez homologado, a vítima será intimada para o conhecimento. E caso o acordo venha a ser descumprido, esta será intimada novamente para conhecimento de fatos, conforme está previsto no artigo 28A do Código Penal. Concretizada a homologação do acordo, está autorizado o início de cumprimento ou execução da pena. Ou seja, fui lá, fechei o acordo, tá tudo bonitinho. Aí sim eu vou começar a executar a pena. Se por acaso o investigado, de forma injustificável, não cumprir a obrigação imposta ao Ministério Público, esse deverá comunicar ao juízo para fins de sua rescisão e posteriormente oferecimento de denúncia, que aí sim o processo penal vai começar a andar. Aí realmente teria um processo penal, tá? O que eu achei interessante com relação ao acordo de não preclusão penal, ele é uma ferramenta muito eficaz da justiça negocial, apesar de ser algo muito novo, e ele leva muito em consideração a conduta e o histórico do acusado e do réu, né? Então, eu particularmente achei algo, apesar de ser muito recente, como eu disse, muito eficaz. Falemos sobre a suspensão condicional da execução da pena privativa de liberdade, ou seja, o sursi. Dentro do sursi, nós iremos abranger sobre a sua natureza e seus sistemas, sobre o sursi penal e o sursi processual, os seus requisitos para a concessão, as suas espécies, as suas condições, sua revogação, sua prorrogação e extinção automáticas e, por fim, a sua execução. Bom, o sursi ele está presente no artigo 77 a 82 do nosso Código Penal Brasileiro, e estes artigos eles visam reeducar os réus a fim de impedir que sejam impostas as penas privativas de liberdade. E aqui é muito importante a gente ressaltar que é necessário que alguns requisitos eles sejam devidamente cumpridos para poder ter a concessão do sursi. Falando um pouco sobre a natureza e os sistemas, na natureza jurídica do sursi, é possível a gente encontrar duas vertentes. A primeira delas, o direito público subjetivo do sentenciado, e a outra é a forma de execução de pena. No direito público subjetivo do sentenciado, o réu ele tem o direito de escolher entre ir para a prisão ou escolher pela aplicação do sursi. Por muitas vezes essa regra ela não é seguida, mas ela existe. E a outra, que é a forma de execução de pena, o juiz ele simplesmente impõe, ele aplica e cabe apenas ao réu aceitar o que foi colocado pelo juiz. Os sistemas existentes também são dois. São o belgo-francês e o anglo-americano. O utilizado no Brasil é o belgo-francês, onde o benefício ele é aplicado no momento da sentença. Enquanto o outro, que é o anglo-americano, o benefício ele é aplicado logo no início, antes do réu ser condenado. Agora falando um pouco sobre o sursi penal e o sursi processual, eu vou dar um resumo, né? Vou dar um conceito resumido de cada um deles para que a gente possa entender um pouquinho sobre cada um. Vou começar falando sobre o sursi processual. No sursi processual, este é a suspensão condicional do processo penal proposta pela acusação no momento da oferta da denúncia. Então, aqui no sursi processual, ele é arbitrário. Então, vai caber ao réu aceitar ou não se ele quer essa aplicação do sursi processual. Se o acusado ele optar por recusar o sursi processual, a ação ela vai seguir seu curso normal. Agora, caso o réu aceite a oferta do sursi processual, o processo ele vai ficar suspenso pelo prazo de 2 a 4 anos, e é importante a gente fazer um parênteses aqui para falar que isso é desde que o acusado ele não esteja sendo processado ou ele não tenha sido condenado por outro delito, e também é necessário que ele cumpra com as condições acordadas. Agora, por sua vez,
O sursi penal, ele trata da suspensão condicional da execução da pena, onde neste há tanto o reconhecimento da culpabilidade do acusado quanto da pena imposta. E o juiz ele terá de deixar de executar a pena na forma de pena privativa de liberdade e passar a submeter o condenado ao cumprimento de outras medidas, né? Assim, nesse, né, como no sursi processual, esse aqui também, que é o sursi penal, ele é necessário que tenha-se o cumprimento dos requisitos necessários para sua concessão. E esses requisitos, eles estão descritos no artigo 89 da Lei de número 9.099 de 95, que é a Lei dos Juizados Especiais. Agora eu gostaria de levantar algumas diferenças possíveis de serem analisadas entre esses dois, entre o sursi penal e o sursi processual, para a gente finalmente entender qual a diferença real entre eles, né? Que parecem ser tão parecidos, mas sim, existem diferenças. No sursi penal, há condenação e culpabilidade, e neste não depende da aceitação do réu. Essa, digamos que é uma das principais diferenças. Esse que eu acabei de falar, ele é o sursi penal. Agora, no sursi processual, não tem a condenação e também não tem a formação do juízo de culpabilidade. Percebe que é clara a diferença? E nesse aqui, no sursi processual, ele depende da aceitação do réu e depende da aceitação do seu defensor, para que, por fim, possa se extinguir a punibilidade, enquanto no outro, no sursi penal, não depende da aceitação do réu. O juiz simplesmente impõe. Agora, falando um pouco sobre os requisitos para a concessão do sursi, para que seja possível que o condenado tenha essa concessão do sursi, é necessário que ele cumpra com os requisitos determinados no artigo 77 do Código Penal, né? E esses requisitos eles podem ser classificados de duas formas: subjetivos e objetivos. Os requisitos objetivos, eles são compostos por qualidade da pena e quantidade de pena. Na qualidade da pena, esta só vale para as penas restritivas de liberdade. E na quantidade da pena, esta quantidade não pode ser superior a 2 anos, porém ela pode ser igual a 2 anos. E também a impossibilidade da substituição de pena por pena privativa de direitos. Então, primeiro se procura uma pena alternativa. Se não for possível essa pena alternativa, né, na impossibilidade dela, aplica-se o sursi. Agora, os requisitos subjetivos, eles são compostos pelo condenado não reincidente em crime doloso. Aqui também existe um parênteses, né? Caso ele seja reincidente em culposo, pode sim aplicar o sursi, né? Ele só fala sobre não ser reincidente em crime doloso, né? E pelas circunstâncias judiciais favoráveis ao agente. Então, é verificado as circunstâncias dele para poder chegar à conclusão se a pessoa realmente merece essa substituição ou não. Mas mesmo assim, essa decisão ela vai ficar ao critério do juiz, né? Então, agora falando também sobre as espécies de sursi, vale a gente destacar que dentro do sursi é possível a gente encontrar três espécies. A primeira delas é o sursi simples, a outra é o sursi especial e a próxima é o sursi etário e humanitário. Eu vou explicar de forma simples e clara cada uma delas para a gente poder entender quais são essas espécies de sursi penal. Começando pelo sursi simples. No sursi simples, o período de prova ele é de 2 a 4 anos. E durante o primeiro ano do período de prova, o réu ele fica obrigado a prestar serviços comunitários ou a se submeter à limitação de final de semana, conforme está previsto no nosso artigo 78, parágrafo 1º do Código Penal. Na prática, né, entende-se que a execução da pena ela não está suspensa, mas sim que ela foi flexibilizada para a não privação de liberdade. Então, após o cumprimento do sursi simples, né, após esse período, substitui-se o sursi simples, substitui essas condições por condições mais brandas, né, partindo assim do sursi simples para o sursi especial. Então, no sursi especial, né, no próximo que vem, o condenado ele fica sujeito a essas condições mais brandas, que estão previstas cumulativamente no artigo 78,
parágrafo 2º do Código Penal. Então, nesse aqui, né, no sursi especial, ele vai ficar proibido de frequentar determinados locais. O que são esses locais? São locais que o juiz entende como locais que têm a ocorrência de crimes, locais que, de certa forma, vão acabar incentivando o réu, né, o condenado, a cometer um outro crime, né? Como, por exemplo, baladas, né? Enfim. Então, além disso, né, além da proibição de frequentar determinados locais, ele vai ter a proibição de se ausentar da comarca onde ele reside sem a autorização do réu. Então, limita-se aí uma determinada quilometragem, né? Claro que evitando de prejudicar o emprego do réu. E ele também, além desses dois, ele terá que comparecer pessoalmente e obrigatoriamente em juízo todos os meses, né, para poder informar e justificar ao juiz as suas atividades e para comprovar que ele está tendo um bom comportamento e que ele está cumprindo com esses requisitos e que ele está tendo uma boa conduta, né, e que ele está merecendo sim aí o sursi. Então, assim como no sursi simples, a pena ela não pode ultrapassar de 2 anos e o período de prova ela varia entre 2 e 4 anos. É importante a gente frisar também que para fazer jus a essas condições mais favoráveis aí que eu citei, o sentenciado ele deve, né, além de preencher os requisitos objetivos e subjetivos que eu já falei anteriormente, ele também tem que reparar o dano, né? E ele tem que ter as circunstâncias judiciais previstas no artigo 79 inteiramente favoráveis, né? Então são várias coisinhas que são cumulativamente necessárias para que ele tenha essa concessão aí total do sursi, né? Agora, falando do sursi etário e do sursi humanitário, esses dois eles estão previstos no artigo 77, parágrafo 2º do Código Penal, e eles, resumidamente, né, eles são em casos em que o condenado ele é maior de 70 anos, no caso do sursi etário, né, o réu é maior de 70 anos, na data da sentença concessiva, ou no caso do sursi humanitário, ele é por razão de doença grave. Para casos assim que o doente, né, já está em uma situação terminal. Isso aí foi criado pela Lei 9.714 de 98. Então, no caso do sursi humanitário, não importa a idade, né? Pois o sistema prisional ele não pode fornecer as condições necessárias que um doente terminal precisa, né? Afinal, também trata-se aí de um idoso. Então, nesses casos, o sursi ele pode ser concedido desde que a pena ela não exceda 4 anos, aumentando-se em contrapartida aí o período de prova para 6 anos. As condições elas vão se basear na situação real, né, do réu. Existem duas formas de suspender a execução da pena. A primeira delas, né, no sursi etário, se trata de impor o condenado para que ele preste serviços à comunidade ou a limitação dos seus finais de semana. E a segunda, né, que é o sursi humanitário, é através do cumprimento de medidas menos rigorosas, né, e decorrentes de condição especial que o condenado se encontra, né? Como eu falei, o sursi humanitário ele se trata dessa questão da pessoa estar doente, né? Estar nessa fase terminal. Então, é através do cumprimento dessas medidas menos rigorosas, né? Medidas que ele vá conseguir realmente cumprir, né? Então, também é imprescindível a gente salientar que existe aí também uma modalidade chamada de sursi simultâneo, e esse sursi ele pode ser obtido por 2 ou mais vezes, né? Desde que se tenha passado por um período de prova maior de 5 anos, desde a primeira concessão do sursi, de acordo com o artigo 64, inciso 1 do Código Penal. E também é possível a concessão sucessiva, mesmo quando não se tenham passado 5 anos. Assim, mesmo que o condenado ele seja reincidente quando um ou ambos os crimes forem culposos. Falando agora sobre as condições para a concessão do sursi, essas condições elas podem ser legais ou podem ser condições judiciais. Digamos que as legais, elas são condições do sursi simples, aquelas que eu citei do artigo 78, parágrafo 1º. E as do sursi especial são as do artigo 78, parágrafo 2º.
Nas condições judiciais, elas podem ser livremente criadas e impostas pelo juiz, desde que não extrapole os limites, conforme o artigo 79 do Código Penal. Estarei dando continuidade à explicação do sursi. Como já foi dito anteriormente, para que o sentenciado ele possa usufruir do benefício que denominamos de sursi, ele tem que cumprir determinadas condições e cumprir com determinados requisitos. Quando essas condições e esses requisitos eles não são cumpridos, poderá ocorrer a revogação do sursi, podendo ser essa revogação tanto obrigatória quanto facultativa. A revogação obrigatória, ela ocorre quando não são cumpridas as condições que estão impostas no artigo 81 do Código Penal. Essas condições são chamadas de condições legais, pois estão descritas na lei. Eu vou explicar para vocês mais ou menos cada uma delas. O primeiro motivo da revogação obrigatória, ela ocorre quando o sentenciado, no curso do prazo do sursi, ele é condenado novamente por um crime doloso. E aí, quando a gente fala, quando surge esse assunto, sempre tem aquela dúvida. Ai, mas Stephanie, quando que esse crime tem que ocorrer? Esse crime ele tem que ocorrer antes ou durante o sursi? Na verdade, essa revogação obrigatória, ela vai acontecer quando a sentença, quando o trânsito em julgado acontecer. Houve o trânsito em julgado, ele foi condenado por crime doloso. O sursi ele será obrigatoriamente revogado. A segunda condição da revogação obrigatória, ela ocorre quando o sentenciado ele não cumpre com a pena de multa. E esse não cumprir com a pena de multa não ocorre pelo fato dele, como eu posso dizer, ele tá passando por dificuldade financeira e aí ele não tem dinheiro, ele não tem como honrar com a pena de multa. Não. Ela ocorre, essa revogação obrigatória, quando o sentenciado, ele tem como pagar, ele tem como honrar essa pena de multa, mas ele usa de artimanhas, ele fica criando empecilhos para não poder pagar porque ele não quer mesmo. Outra Outro motivo da revogação obrigatória, eles estão descritos no artigo 78, parágrafo 1º. Nesse artigo está descrito, esse artigo ele fala sobre a prestação de serviço à comunidade ou a limitação de final de semana. Como já foi dito anteriormente, o sentenciado, beneficiário do sursi, no primeiro ano de cumprimento, ele vai ter ou a prestação de serviços à comunidade ou a limitação de final de semana ou até ambos. Se ele não cumprir essas condições por motivo injustificável, o sursi ele será revogado. Em algumas ocasiões, o juiz ele poderá decidir se ele vai ou não revogar o sursi. Essa é a chamada revogação facultativa. Essa revogação facultativa, ela ocorre quando algumas condições impostas previamente pelo magistrado, na hora da fixação do sursi, elas não são cumpridas. Por exemplo, quando for fixado o sursi, foi combinado que o sentenciado ele não poderia deixar a comarca. Então, se o sentenciado ele deixar a comarca, o juiz ele poderá revogar o sursi ou advertir ele sobre isso. Sim, gente, o juiz ele tem esse poder de decidir se ele vai revogar ou se ele só vai advertir, falar com o sentenciado. Quando o sursi ele é revogado, quando o sursi é revogado, o réu
vai cumprir a pena que foi imposta no começo da sentença em sua totalidade. Até porque o sursi, ele é a suspensão condicional da pena. Suspensão, a pena ela fica suspensa. Então, se houver a revogação, o réu, o sentenciado, ele vai cumprir a pena que foi imposta, que for anteriormente imposta, em sua totalidade. Mesmo que ele tenha ficado um ano cumprindo os requisitos do sursi. Se ocorrer a revogação, tanto facultativa quanto obrigatória, o réu ele vai cumprir a pena em sua totalidade. O artigo 81 do Código Penal, ele prevê que se o condenado ele estiver sendo condenado por contravenção penal ou por outro crime, o juiz ele terá que prorrogar o período da suspensão até o julgamento definitivo. Ou seja, até que tenha o trânsito em julgado, o juiz ele vai ter que prorrogar esse período de provas do sursi. A extinção automática, ela vai ocorrer quando o condenado ele cumprir todas as condições do sursi. Ele vai chegar ao final do período de prova e aí a pena ela será automaticamente extinguida. Será considerada como pena cumprida. Se durante. Não existe sursi incondicionado. Se o juiz, na hora de sentenciar, omitir as condições, ou se ele não fixar o período de prova, ou se ele, ou se ele não deixar explicitamente quanto tempo, os requisitos, se ele vai poder sair para outra comarca, as condições facultativas, caberá ao advogado entrar com embargos de declaração para cobrar o juiz, para que ele possa explicar essas coisas. O artigo 166 das Leis de Execução Penal, ele trata da audiência de monitória. Essa audiência de monitória, ela vai ocorrer com a finalidade de advertir e informar o réu. O oficial de justiça, ele vai fazer a intimação ao indivíduo para que esse compareça nessa audiência, para que o juiz ele possa explicar para ele, que eles possam acordar como o sursi vai ocorrer. Essa intimação, ela pode ocorrer também por meio de edital ou pessoalmente. Após essa intimação, o réu ele vai ter um prazo de 20 dias para comparecer nessa audiência. Caso ele não apareça, o sursi ele será imediatamente revogado e a pena que foi antes imposta para esse sentenciado, ela será imediatamente executada. Se o réu, o beneficiário, ele for até a audiência, lá serão acordadas as condições, os requisitos e ele vai assinar um termo se comprometendo a cumprir todas essas condições. Bom, vou começar falando sobre a transação penal, que está presente no nosso ordenamento jurídico através do artigo 76 da Lei 9.099 de 95. É um instituto que ele é usado para resolver os conflitos do âmbito penal, para tentar dar uma solução rápida e eficaz para os delitos que sejam de menor potencial ofensivo por meio da reparação dos danos causados. Então, é tentar reparar os danos causados para que não seja necessário a aplicação das penas privativas de liberdade, né? É um instituto oferecido ao réu antes da composição do processo e tem como finalidade não instaurar o processo em si. Então, tentar resolver antes do processo ser iniciado e visa o acordo entre as partes. É principalmente tentar chegar ali num meio termo. O soberano ele tem uma definição muito boa e bem autoexplicativa sobre o assunto, que ele fala, abre aspas, o ato jurídico através o qual o Ministério Público e o autor do fato, atendidos os requisitos legais e na presença do magistrado, acordam em concessões recíprocas para prevenir ou
extinguir o conflito instaurado pela prática do fato típico, mediante o cumprimento de uma pena consensualmente ajustada. Então, é bem isso. Eles tentam achar um meio termo e tentar prevenir ou extinguir os conflitos, tentar resolver o problema sem precisar entrar com processo. Está direcionada principalmente a delitos de menor potencial ofensivo ou crimes de contravenções penais que não tenham pena máxima superior a 2 anos. E é um instituto que auxilia na velocidade do processo, então tem vários benefícios muito interessantes, né? E também beneficia autores de boa conduta, né, que podem ser beneficiados desse acordo. Só que esse instituto ele não é cabível nos casos de crimes cometidos no âmbito de violência doméstica. Eu queria fazer um adendo sobre esse assunto, porque a transação penal ela não é aceita, na verdade não só a transação penal, mas todos os itens da Lei 9.099 de 95, ela não é aceita na Lei 11.340 de 2006, que é a Lei Maria da Penha, que no seu artigo 41 ela deixa muito expressamente vedado que a aplicação dessa lei ela não pode ser colocada em situações de violência doméstica. E além da Lei Maria da Penha assegurar que a transação penal não seja usada na Lei Maria da Penha, a gente também tem uma súmula, que é a súmula 588 do STJ, que fala que a prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição de pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos. Ou seja, a pessoa ela vai ter que sofrer a pena privativa de liberdade e não simplesmente tentar achar uma restritiva de direitos. Ela vai ter que provavelmente cumprir a pena em regime fechado, vai ter que ser presa, não vai poder tentar entrar num acordo como a transação penal oferece, né? Também a transação penal ocorre na fase administrativa ou pré-processual, bem antes do oferecimento da denúncia. O Ministério Público ele pode propor o acordo para o suposto réu, né, para tentar achar um possível meio termo, porque tem o direito de punir do Estado e o direito de liberdade da parte. Então, tentar achar um meio termo que beneficie todo mundo. Acho que todo mundo possa chegar num acordo bom para as partes, né? Isso, apesar de não implicar na reincidência, a transação penal, ela vai ter que ser registrada de alguma forma, porque o autor do fato, ele não pode usufruir desse benefício pelos próximos 5 anos. Então, dentro desses 5 anos, ele não vai poder utilizar de novo o benefício da Lei 9.099 de 95. Além disso, não vai acarretar nos efeitos na esfera civil. Então, tudo que é resolvido no âmbito penal, ninguém vai poder ir na esfera civil entrar com processo sobre aquele assunto, né? E caso a proposta seja aceita, o réu vai sofrer a pena restritiva de direito ou multa, e eles chamam isso de homologação, que é o acordo feito que vai implicar na necessidade de cumprimento de determinadas condições por parte do réu. Ou seja, o réu vai precisar cumprir tudo isso, ele vai ter que cumprir tudo que foi acordado entre as partes, né? Se todas as condições da transação penal forem devidamente cumpridas, o juiz vai promulgar uma sentença para extinguir a punibilidade, e que vai acarretar no fim do procedimento. E caso essas medidas não sejam cumpridas, que aí vão ter que resolver um problema que não conseguiu ser resolvido com a transação penal, o autor deve retomar ao Ministério Público para que eles instaurem uma persecução penal, oferecer denúncia ou registrar a diligência necessária. Bom, vou falar sobre a composição civil de danos, que foi incluída no direito brasileiro através do artigo 62, 72, 74 e 75 da Lei 9.099 de 95, onde foi possível alcançar a possibilidade de solucionar as questões sobre a jurisdição civil e penal, trazendo os princípios e os objetivos que vão conduzir o processo perante o juizado especial.
criminal, né? O legislador infraconstitucional, depois de definir a competência dos juizados especiais para o processo, julga as infrações penais com menor potencial ofensivo e define o que seriam essas infrações, né? Rompendo os velhos sistemas processuais penais, fazendo com que o procedimento que levaria muito tempo para acontecer, e na maioria das vezes não era solucionado devido a esse tempo, inovou-se no direito processual, porque esses processos que eram muito longos e muitas vezes não eram solucionados, eles foram capazes de solucionar o problema em menos tempo e com menos uso de formalidades processuais. Então é muito importante por conta disso e muito interessante para todas as partes, né? Depois disso, eles marcam uma audiência preliminar, onde estarão presentes o autor e a vítima. Isso vai acontecer na fase processual. O juiz ou o conciliador serão responsáveis por realizar essa composição civil de danos, né? E as partes entram em um acordo e essa decisão ela vai ser homologada pelo juiz. E depois disso vai ocorrer a renúncia ao direito de queixa ou representação. Bom, como eles vão entrar num acordo, não é porque depois eles quererem entrar com uma nova queixa ou nem serem representados. Isso não tem uma necessidade, porque eles já vão até então resolver o conflito ali, né? E, bom, eu queria também lembrar que a composição civil de danos, ela é principalmente para ajustar a reparação dos danos causados à vítima. Ela não tem essa intenção de encarceramento do autor de menor potencial ofensivo com o autor de maior potencial ofensivo. Ela quer principalmente reparar os danos da vítima sem essa intenção toda de encarceramento, né? Deverá o juiz ou o conciliador esclarecer às partes envolvidas os benefícios de uma composição civil de danos, porque como é um ponto interessante, que nem todo mundo sabe, é importante ter esse oferecimento, porque as vítimas às vezes conseguem entrar num acordo muito melhor e muito mais rápido do que um processo tradicional, né? E evitando a necessidade de ingressar no juízo civil para uma posterior execução. Então, é muito mais interessante entrar com a composição civil dos danos e resolver de maneira muito mais fácil, muito mais prática. Realmente é uma questão solucionada em menos tempo, com menos formalidade processual e muito importante no nosso direito penal. Gente, eu espero que vocês tenham gostado do nosso trabalho, né? E assim, eu queria passar a conclusão final do grupo, porque na verdade o nosso trabalho, ele foi feito sobre os métodos de justiça negocial, né? Que atualmente eles estão buscando espaço na aplicação do direito, não só no Brasil, mas no mundo todo. E aos pouquinhos conquistando aí seu lugar. Eu acho que todos que foram apresentados, vocês, como a delação premiada, que cada vez aí aqui no Brasil foi bastante motivo de comentários, mas querendo ou não, é um instituto muito poderoso ao combate do crime organizado, como o acordo de não preclusão, que o processo nem acaba existindo, o processo penal, ele nem chega a existir devido ao acordo de não preclusão, ou o sursis, que eu acho que todo mundo aí da classe gostou bastante quando a Cris explicou pra gente, que é uma coisa muito interessante também, a transação penal. Então, assim, todos esses que a gente falou no decorrer do trabalho, eu acho que o objetivo deles é exatamente isso, é ressocializar o indivíduo, em vez de mandar ele para cadeia. Porque assim, vamos ser realistas, gente. Quem vai para cadeia é como se ele estivesse fazendo uma graduação, uma pós-graduação. É difícil da pessoa sair de lá, arrumar emprego e realmente se ressocializar. O nosso sistema penitenciário ele é bem, digamos aí, complexo, né, para não dizer outra palavra. Ele não é exatamente o que está lá na lei e ele é bem complicado. Eu acho não, eu tenho certeza que esses métodos de justiça negocial, principalmente na questão penal, essas pessoas que estão recebendo esses benefícios, elas têm como uma espécie de segunda chance. Tudo bem, eu sei que ainda, pelo menos eu, o penal não é muito minha área, mas enfim, eu acho que todo mundo tem direito a uma segunda chance
E realmente, esses métodos negociais, ele tem sim a capacidade de ressocializar o indivíduo.